Graças e paz, igreja. Amém. Como eu sempre falo, toda vez que eu venho ministrar, há um temor muito grande, porque essa responsabilidade de estar aqui à frente, falando algo da parte de Deus para a igreja. Eu sei que no decorrer da semana, o Espírito Santo fala com cada um de nós, mas há uma grande responsabilidade quando estamos aqui à frente, né? Para falar algo da parte de Deus. E confesso que dessa vez, para mim estava sendo mais difícil para mim estar aqui, porque alguns confrontos, conflitos no meio da semana, até mesmo a palavra do Senhor me confrontando a viver de fato o que essa palavra dessa manhã diz. E eu comecei a entrar num lugar de autojustiça, e por que ninguém faz, por que ninguém está fazendo isso? E aí o Espírito Santo: ei, Anderson, você está indo para o lado errado, não é para aí que eu estou te revelando essa palavra, não é por esse caminho que eu estou te revelando a palavra, para você ver o que não está sendo feito, mas assim manifestar a obra de Deus naquilo que a palavra diz para ser manifesta. Amém? E os domingos anteriores, as palavras veio profundamente ao nosso coração, falando a respeito de que nós devemos nos posicionar para viver os nossos milagres, e que nós devemos buscar com intensidade, buscar com fé, para que de fato nós chamarmos a existência do céu sobre as nossas vidas. O Peterson, na semana passada, ele ministrou a respeito de que quando o natural se funde com o sobrenatural, o extraordinário acontece. E é exatamente isso. Quando nós nos rendemos ao sobrenatural de Deus, algo tem que acontecer, algo tem que fluir. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14 ao 18. E confesso também que muita coisa a se falar, mas eu não tinha o início da ministração até agora. O Espírito Santo, ele está conduzindo essa palavra, porque há alguns assuntos que precisam ser tratados a respeito de nós como igreja. Amém? Já encontraram? Finalmente apareceu Jesus aos 11, e quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpente, e alguma coisa mortífera beberem, não fará mal. E se puserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Vamos para João 14. João 14, do versículo 12. Eu já vou lendo, irmãos, daí vocês podem só anotar. Na verdade vos digo: aquele que crê em mim também fará obras maiores daquelas que eu faço, e fará obras maiores que essa, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedires em meu nome, para o Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amares, guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verás, mas vós me vereis,
porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e em vós e em mim, e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai. Glorificamos o teu santo nome, Deus, sobre esta palavra, Deus. Deus, que seja o Senhor Jesus a minha voz, mas o Senhor falando através de mim, ó Pai. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai, mas que o seu Espírito venha fluir poderosamente nessa manhã. Pai, que essa palavra venha encontrar os corações, ó Pai, e venha confrontar, assim como eu fui confrontado, ó Pai, a viver, Senhor Jesus, de fato, sinais, prodígios e maravilhas, Deus. Pai, seja conosco nessa manhã, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Igreja, essa palavra, quando Jesus fala que tudo que creres no nome dele, tudo que pedires no nome dele, crendo receberei. Essa palavra ela é muito profunda, ela é muito forte, porque nos dias atuais nós temos vivido uma escassez de milagres. Muitas coisas nós temos colocado em pauta e até mesmo orando, a gente coloca em oração e parece que nada acontece. E isso, confesso, igreja, que o meu coração ficou completamente contrito, sabe? Eu falei, Senhor, o que acontece? Por que nós oramos e parece que nada acontece? Senhor, a tua palavra diz que tudo que pedir em seu nome, crendo, recebereis. Pai, nós cremos, nós somos uma igreja, porque se nós não fôssemos uma igreja firmada em Ti, como que sustentaríamos 25 anos? Eu estou falando agora só Ministério Aliança. Como que sustentaríamos 25 anos de ministério se nós não estivéssemos firmados na Tua palavra? E Pai, o que acontece que às vezes nós posicionamos por alguma coisa e nada acontece, aparentemente nada acontece. Isso várias vezes eu repeti esse questionamento no meu coração. E na semana passada, voltando para casa, eu ainda com esse questionamento, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração: Anderson, sabe por que vocês não têm vivido milagres nos dias de hoje? E eu ousei perguntar, Senhor, por que, Senhor? Por que nós não vivemos os milagres nos dias de hoje? Por que os sinais de antigamente não têm acontecido? E o Espírito Santo falou no meu coração: Anderson, é porque a igreja, em vez de se posicionar como igreja que sabe quem ela é diante de Deus, ela tem se posicionado como multidão. Em vários milagres de Jesus, quando vemos que ele vai entrar no milagre específico, falava, e acompanhava uma multidão, porque queria ver os sinais. A multidão acompanhava porque ela queria ver os sinais. Vou abrir aqui só para... Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele, e o saudaram, perguntando aos escribas: quem é este? Quem discute com ele? E a multidão respondendo diz: ele é um mestre que trouxe o meu filho, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo. Este onde quer que apanha, despedaça-lo
e a espuma e range os dentes, e vai se secando, e disse aos discípulos: expulsam-no, e não expulsaram. Ele pediu para os discípulos expulsarem, e eles não expulsaram, e responderam: ó, geração incrédula, Jesus disse: olha, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Traze-lo aqui. E trouxe-lhe, e quando viu, logo o espírito se agitou com violência, e caiu endemoniado por terra, revoltando e espumando pela boca. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo ele está assim? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes ele se lança no fogo, se lança na água para se destruir, mas não podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós. E Jesus diz: se tu creres, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, falou: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, saia dele, e não entre mais nele. E ele clamando e agitando em violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos achavam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou na casa dos discípulos, perguntaram: por que não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Igreja, quando eu deparei com esse texto, que uma criança endemoniada desde pequeno ali, e o pai dele pediu socorro aos discípulos, e os discípulos não pôde fazer nada. Os discípulos não conseguiu expulsar aquele demônio. E logo o pai do menino falou: olha, Jesus, você pode fazer alguma coisa por mim? E Jesus foi lá e falou assim: olha, tudo é possível ao que crê. Aí o pai da criança falou assim: olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Nesse ponto aqui eu vejo muitas vezes nós como igreja se posicionando, sabe? Muitas das vezes nós sabemos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, porém levanta-se uma situação contra nós, e aí eu falo assim: eu creio, mas será que vai acontecer? Eu creio, mas, cara, será que eu não devo correr para um médico? Será que eu não devo tentar pedir emprestado aquele dinheiro, porque é segunda-feira, e agora? O que vai acontecer? Sabe? Só que ele ousou e falou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E aqui agora já não era mais só a fé daquele homem, mas Jesus falando: olha, eu vou fazer. E quando Jesus ele expulsou o demônio, logo o demônio saiu. Só que aí, outro questionamento, os discípulos: mas mestre, nós tentamos expulsar, e por que não aconteceu? Aí Jesus falou: essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. E eu, deparando com essa palavra, não queria dizer que era um demônio que era super poderoso ali, não. Na verdade, Jesus estava tratando com o coração dos discípulos. Por quê? Por ele saber o histórico daquele demônio, que era desde pequeno, era algo que amedrontava a cidade, era algo que até a própria cidade queria que expulsasse aquele pai dali, porque já não aguentava mais aquela criança. E os discípulos, sabendo desse relatório, eles depositaram a fé deles no reino errado. Eles tiveram medo de confrontar aquele demônio, ao ponto de o demônio não obedecer à ordem daqueles discípulos de sair. E a incredulidade entrou no coração dos discípulos. Quando Jesus fala: essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Igreja, nós, quando estamos firmados em Deus, dia após dia, buscando a presença dEle, jejuando, orando, sabe, o inimigo ele não consegue nos destruir, porque o nosso coração vai estar firme em Deus, e não há espaço para incredulidade quando o nosso coração está firme em Deus. Não há espaço para incredulidade quando os nossos olhos estão fixos em Deus, sabe, a palavra de Deus vai falar
em João, que Jesus fala assim, olha, levante os seus olhos e depois veja. Essa chamada de levantar os olhos é, olhe para o céu, e dessa visão você olha a realidade a qual você estava temendo. E os discípulos, né, na incredulidade deles, não conseguiram expulsar os demônios. E agora nós, muitas das vezes, como eu tinha falado, que nós nos posicionamos como multidão. Como igreja, nós devemos manifestar o ID, responder ao ID, como eu li aqui em Marcos. Responder ao ID por todo mundo, pregar o evangelho. Esse é o papel da igreja. Mas, muitas das vezes, a igreja, ela tem se posicionado como multidão somente como espectadora, somente como alguém que deseja usufruir dos milagres, sabe? Alguém que quer somente o bem de Deus para ele, mas a própria palavra fala que os sinais seguirão aos que crê. Se eu creio, esses sinais já vão me acompanhar. Eu não preciso ficar mendigando nada. Eu não preciso ficar, ai Deus, por favor, não. A Bíblia fala para a gente clamar, mas não reclamar a Deus. Quando a gente está fazendo isso, a gente está reclamando da nossa situação e colocando a situação maior do que o nosso próprio Deus. E Tiago vai falar, pedires e não recebeis, porque pedires mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites. Ah, igreja, essa palavra ela é muito forte, porque antes em Mateus 7, ele vai falar, pedi, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Uau, Deus, agora sim, agora vamos lá. Só que aí Tiago fala assim, pedires e não recebeis, porque pedires mal. Como pode ser isso, Deus? É a nossa mentalidade, igreja. Quando a mentalidade está somente em usufruir, somente em querer o bem, mas não de fato amar a Deus acima de todas as coisas, como aqui em João fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, isso é buscar o reino de Deus como prioridade, isso é buscar o reino de Deus como algo mais real, muito mais real do que uma simples experiência, sabe? Se a nossa vida está baseada em experiência, cara, nós não vamos muito longe não, sabe? Se você precisa de ver o vento balançar uma árvore para acreditar em Deus, cara, vamos lá, reveja seus princípios, porque Deus ele é muito além de uma experiência. O milagre aconteceu, mas Deus é maior que o milagre. Eu alcancei o meu objetivo, mas Deus é muito além disso. É muito além disso. Essa semana eu conversava com um rapaz, ele falou que não acreditava na eternidade. Eu falei assim, mas você acredita em Jesus? Ele, acredito, Jesus morreu. Eu falei assim, e como você não acredita na eternidade? Ele, parece algo fictício. Eu falei assim, então você não acredita em Jesus? Dele, não, eu sei que Jesus morreu para me salvar, mas salvar para onde? Você acha que Ele quer te salvar somente para você ter uma vida boa na terra e pronto? Não, Ele nos salvou para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Como Paulo fala, a nossa vida aqui na terra é como uma brisa que começa de manhã e no decorrer do dia elas desaparecem. E isso é a nossa vida aqui. Então a eternidade é o que nos move. A eternidade tem que ser o que move a igreja. E com esse coração voltado para a eternidade, não há como a incredulidade dominar o nosso coração. Não há como a incredulidade reinar sobre as nossas vidas. Porque quando os meus pensamentos estão ligados no alto, eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Igreja, e Romanos vai falar que para nós transformar a nossa vida de acordo com a nossa mente renovada, sabe? Não os conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Igreja, essa palavra, transformai-vos, é de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é de acordo com os padrões que o mundo está ditando. Não é de acordo com, uma nova moda surgiu ali, agora eu vou ter que me transformar. Não,
nós somos igreja, vivemos por princípios, princípios imutáveis, como o bispo Valdeci ministrou, são princípios imutáveis. O mesmo Deus que atuou no passado, Ele atua agora. O mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, agora é muito mais real, porque Ele habita dentro de nós. Antigamente as pessoas precisavam ver os sinais para crer, mas nós cremos porque Ele habita dentro de nós. O Espírito da verdade habita dentro de nós, e essa verdade, ela que nos liberta, ela que nos transforma, ela que tira toda a incredulidade do nosso coração. Aí muitas das vezes nós usamos, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a gente lê esses versículos, não, esses versículos é para ir atrás de alguém que nunca conheceu a Jesus, amém. Mas igreja, esses versículos é uma realidade que a igreja precisa viver todos os dias. E conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará. Através da verdade, a incredulidade é quebrada, porque é a verdade que liberta, como em João fala, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Cara, se eu me padronizo de acordo com o mundo, eu não estou vivendo a verdade que liberta. Eu tenho que viver os princípios eternos. Quando eu passar sobre os lugares, as pessoas vão ver algo diferente. Eu estava lendo um livro, falava a respeito de Cristo que vive em mim. Cara, esse livro aqui eu mostrei para o Mateus. Se de fato nós dessemos a real importância de Cristo, Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, eu acordei hoje e falei assim, eu sei que Jesus habita dentro de mim, e isso não é fábula, é uma realidade. É uma realidade. Então não seria mais eu falando, seria a minha voz, mas Jesus falando. Seria eu andando, mas Jesus conduzindo meus passos. Seria o meu coração batendo, mas de amor por vidas, por almas. Sabe? Quando algo que está fora dele tentasse entrar no meu coração, o fogo que está nele consumindo toda iniquidade, toda incredulidade, quando alguma coisa querer gerar dúvida. Olhem, Romanos, vamos lá, Romanos 10, Romanos 10, versículo 11, porque como diz a Escritura, todo aquele que crê em mim não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não será confundido, de modo algum ficará confundido. Se você tem orado e tem algo gerado conflito, confusão, cara, corre para Deus e fala, Senhor, a tua palavra diz que eu não ficaria confundido, então eu estou orando da forma certa, eu estou orando da forma correta, eu estou me posicionando da forma correta, de acordo com isso que tem se levantado contra a minha vida. Igreja, essa realidade dos céus, ela tem que ser uma verdade pura dentro dos nossos corações, sabe? Que nós não devemos fazer nada por vanglória, sabe? Eu fico imaginando os discípulos, quando eles começaram a viver essa realidade, após Jesus ter subido aos céus, Pedro passando pelas ruas e a sombra dele curando. Você acha que Pedro, ele perdia tempo para ir lá? Minha sombra curou de novo. Você viu lá, agora alcançou 2 metros a mais. Você acha que ele estava falando isso? Não, a Bíblia fala que tudo é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando as coisas fluem de dentro de mim, não é por meus esforços, não é por meu mérito, sim por meu posicionamento em Deus. Por eu estar posicionado debaixo da autoridade dEle, as coisas começam a fluir. Então, não é de mim, é dEle. É como se nós fosse uma extensão do céu. E quando a Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, a geração eleita, sabe, para libertar os cativos e oprimidos. Quando a palavra fala isso, igreja, não tem como nós sermos representantes do céu sem manifestar o poder de Deus.
Não tem como eu falar assim, olha, eu represento Deus. Cara, Deus, Ele é todo poderoso, Ele é um onipotente, onipresente, sabe? Ele é um Deus que tem todo o poder. E a Bíblia fala que nós devemos anunciar o reino dele, um reino de paz, justiça e alegria. Cara, se não temos manifestado esse reino, algo precisa ser revisto. Porque quando nós se movimentamos como multidão, nós começamos a sempre ir em busca de milagres. Só que a Bíblia fala, ei, os sinais seguirão aos que crê. Os sinais seguirão aos que crê. Só que eu estou crendo porque eu estou vendo, ou eu estou crendo porque eu sei que Ele vai operar outros milagres através de mim. Eu creio porque Ele vai fluir através de mim para gerar vida onde não tem. Eu creio porque Ele vai gerar libertação onde há oprimidos, sabe? Há muitas pessoas aprisionadas, há muitas pessoas que não conhecem a verdade, mas a escassez de manifestação dos milagres tem gerado essa incredulidade no coração das pessoas. A Bíblia fala em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Igreja, essa chamada é muito forte. É muito forte porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e há uma incredulidade predominando no mundo, como essas pessoas vão ouvir se nós, como igreja, não manifestarmos os sinais, prodígios, maravilhas e milagres? A gente sabe que Deus, Ele é poderoso, e muitas das vezes nossas orações são respondidas, mas é muito mais que isso, igreja. É muito mais do que a gente vir aqui no culto, cantar belas canções adorando a Deus. É muito mais do que uma palavra eloquente aqui falada, ensinada. Não, a palavra ela tem que gerar algo dentro de nós, para que a partir de amanhã ou a partir de hoje mesmo, sairmos daqui, cara, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Eu preciso me manifestar como um filho, porque há uma ardente expectativa na criação pela manifestação desses filhos. E nós que já entendemos que somos filhos, não podemos nos posicionar como multidão. Nós que já entendemos que somos esses filhos, não podemos se posicionar como uma multidão que só vai em busca de benefícios, só vai em busca de querer ser alimentada, mas nunca se movimenta para manifestar o reino. Abra suas Bíblias em Marcos. Não, João 6. Deixa eu achar o destaque aqui. João 6, do 1 mesmo. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, e que é de Tibériades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou ali com os discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo aquela grande multidão que vinha com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para dar a estes? Mas dizia isso somente para experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não seria o bastante para cada um deles que tomaram um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe:
está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, em números era quase 5.000. E Jesus, tomando o pão, levantou, e tendo dado graça, partiu e disse, repartiu aos discípulos, e os que estavam sentados igualmente, e também os peixes. E quantos queriam? E quando estavam saciados, disse Jesus: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolhendo, pois, 12 cestos de pedaços de pães e de cevada, sobrejaram os que havia comido. E nessa passagem aqui, igreja, houve uma grande multiplicação de pães e peixes, mas novamente havia uma multidão faminta, havia uma multidão com expectativas de que Jesus ia fazer algo. No começo do versículo já falava, olha, a multidão seguia porque vira os sinais que ele fazia sobre os enfermos. A multidão, ela vem através disso, sabe? Eles começam a vir porque está vendo algo acontecer. Só que nós, como igreja, somos diferentes. Nós não nos movimentamos por vista. Nós nos movimentamos por aquilo que nós cremos, sabe? Nós movimentamos por fé. A fé é a prova viva das coisas que não se vê, mas daquelas que se esperam. E quando nós se posicionamos como igreja, essas multidões vão começar a vir, porque os sinais vão começar a fluir de nós. E aí essa multidão vai vir faminta por isso. Só que aí no decorrer do versículo, a história continua. Jesus, ele entra num barco no meio de uma tempestade e trata com os discípulos. Só que passa mais alguns versículos, Jesus está no outro lado da cidade e novamente a multidão estava ali, faminta, querendo pão, querendo ser alimentada, querendo ver os sinais. Talvez era aquela mesma multidão que já tinha sido alimentada do outro lado. Só que, e quando eles vieram em busca do alimento de novo, Jesus disse: olha, vocês querem comida aqui que pode estragar, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Igreja, há uma revelação tão profunda nessa parte da palavra, porque talvez muitos virão porque aconteceu um milagre, só que na segunda vez eles têm que entender que, cara, não é só a experiência, não é só algo que aconteceu, mas é um estilo de vida, é algo muito mais real, é algo muito mais poderoso do que simplesmente uma multiplicação de pães, simplesmente um morto ressuscitar, sabe? Para nós isso parece ser muito extraordinário, mas, cara, para o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus de causas impossíveis, sabe? Quando nós falamos, isso é impossível, ei, agora sim, é impossível, essa é a especialidade do meu Deus, essa é a especialidade do meu Deus. Olha, quando ninguém mais consegue pôr a mão, agora sim, vamos manifestar o reino, agora sim o poder de Deus vai se revelar sobre este lugar. Então, igreja, essa mentalidade que tem que estar em nosso coração, a nossa mente transformada por isso, sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Igreja, eu fico tão constrangido quando eu vejo um cadeirante passando na minha frente. Eu falo que eu luto todos os dias com isso, porque talvez, a gente fala aqui como os discípulos, quem foi o errado? Quem pecou? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Não, mas para que manifestasse a glória de Deus, sabe? E por que isso não tem se manifestado? Porque nós, como igreja, temos se preocupado muito com a nossa reputação. A reputação de falar assim, ei, e se eu orar e não acontecer? Ei, aí Jesus responde, essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Mas se eu orar e as pessoas veem que nada aconteceu, cara, vai para o próximo. Vai para o próximo. Orei para um defunto, um morto, não ressuscitou, vai para o próximo.
Orei para o cadeirante, não levantou, vai para o próximo. Algo vai acontecer na medida que nós exercemos fé. Algo tem que acontecer, algo tem que fluir. À medida que eu falo, Senhor, eu sei que Tu podes, Deus. Eu sei que é Tu que opera o querer e o efetuar. Eu sei que é Você, Jesus. Então faça acontecer de novo. Faz acontecer de novo nesse tempo. Ah, Deus. Ah, quantas pessoas pediram orações para que alguém está enfermo. E como nós temos se posicionado, igreja. Ah, temos orado, mas será que de fato temos exercido fé? Será que de fato temos orado? Senhor, é Você, não é eu. É tudo sobre Você, Jesus. A igreja, o Senhor Ele é poderoso. Além de tudo isso, Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente, sabe? Eu estava lendo um livro essa semana também a respeito disso. E lá eles comparando o amor de Deus como um pai ou uma mãe. E a mãe ali de primeira viagem olha para um filho que acaba de nascer. Ela olha para aquele filho que não tem nada a oferecer para ela. Não, ele não tem palavras belas para falar, mãe, você é linda, não. Mas num simples ato de amamentar, a mãe ama aquele filho intencionalmente, sabe? Com todas as forças. Um pai também, mesmo sendo um homem mau, e olha ali para aquela criança, balançando aquela criança no colo, e ama ela incondicionalmente, sabe? Um amor poderoso. Vai falar para aqueles pais, ei, seu filho é feio. Você vê o que acontece? Vai falar, ei, seu filho não presta. Vai falar isso para aqueles pais, para ver o que acontece. Aí agora, falando agora do amor do Pai sobre nós. O que nós temos a oferecer? O que nós temos que em nós, sabe? Para gerar algo em Deus que fala assim, olha Senhor, eu posso te dar isso para você me amar. Ah Senhor, eu posso fazer isso. Ei, não é nada sobre o que podemos fazer, não é nada sobre o que eu tenho a oferecer. Ele nos ama porque nós somos dele. Nós somos dele. Nós somos criação dele. E Ele nos ama simplesmente porque nós somos dele. E aí, Ele fala em Mateus, vós pais sendo maus, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quando dirá eu, o Pai do céu, o Pai eterno. A igreja, as mãos do Senhor estão sempre abertas para a sua igreja, os ouvidos atentos para ouvir o clamor. Como a palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes. E a Bíblia fala para a gente buscar, que aquele que busca encontra. Buscar-me-ei e achareis quando me buscares de todo o coração. Igreja, então, a realidade do céu tem muito mais a ver com decisão de como nós se posicionamos diante de Deus, do que simplesmente viver uma experiência. Sabe, eu vivo uma experiência, mas amanhã talvez eu já me esqueço dela. Mas não, quando começamos a viver como um estilo de vida, os sinais, prodígios, milagres e maravilhas, sabendo que é Ele que opera tudo em todos, é o mesmo Deus que está em mim, está em você, Vinícius, está em você, Mateus, é o mesmo Deus que opera. E aí eu não vou falar assim, eu queria ser igual o Vinícius, eu queria ser igual o Mateus. Não, cada um tem uma singularidade diante de Deus, cada um carrega algo da parte de Deus, que no tempo certo vai se manifestar. Mas cara, o tempo certo é quando eu me posiciono para que o Senhor haja através de mim. Quando eu estou posicionado, cara, o tempo certo vai fluir. Mas é preciso começar a caminhar nessa visão. É preciso, de fato, viver por fé. É preciso, de fato, crer que Jesus,
É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Crê que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então tudo que está no meio é Ele também. Tudo que está acontecendo, a jornada, o caminho, é tudo Ele. Sabe? Temos que acordar todas as manhãs, sabendo que essa realidade que vemos foi criada porque o céu foi criado primeiro. E Colossenses vai falar isso. Tudo que é visível foi feito por causa do invisível. Sabe? Tudo que nós vemos aqui foi por causa da eternidade. Então nós fomos criados para a eternidade. Então a nossa mentalidade tem que estar voltada para essa eternidade. Amém? Igreja, e o Senhor Ele tem falado profundamente no meu coração para vivermos essa realidade. Mas isso não é o que eu falo aqui na frente. Não é o que um pregador vem aqui, olha, fala isso, faz isso. Não. Vocês têm que se decidir. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que decidir. Talvez eu estou pregando aqui, só que amanhã acontece uma situação, por eu não me posicionar, não acontece, não flui. Mas quando nós cremos que Jesus é quem opera em nós, cara, os sinais acontecem, os milagres começam a fluir. Eu quero que vocês se coloquem de pé agora. A Bíblia fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Igreja, essa passagem não é somente para um dia de culto de Santa Ceia, que você vai ver lá, será que eu pequei, será que eu deixei de pecar, para mim poder tomar Santa Ceia, não. Examina-se, pois, a si mesmo. Cara, olha os caminhos do teu coração, sabe? Eles estão tão firmados em Deus. Jesus é o único caminho. Jesus, Ele é o único caminho. Se eu estou fora de Jesus, cara, eu estou perdido. Eu estou perdido. E como eu sei que eu estou em Jesus, cara, quando os sinais começam a fluir da minha vida, sabe, se eu sou um novo convertido, a Bíblia vai falar assim, da mesma forma que você recebeu a Cristo, também andai nele. Mas agora aqui eu não estou falando com nenhum neófito na fé, eu estou falando com pessoas maduras, que sabem quem são em Deus, sabem quem são. Então, igreja, vamos nessa manhã orar, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha incredulidade, para que eu possa, Senhor Jesus, fluir em tudo aquilo que o Senhor quer manifestar. Senhor Jesus, a Bíblia fala que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Igreja, quando eu deparei com essa palavra de Lamentações, eu falei assim, uau, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu comecei, nossa, aquele culto de 2018 foi tremendo. Aquela provisão de Deus naquele dia foi lindo. Aí o Espírito Santo falou, Anderson, lê de novo. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Ei, essa memória não é algo do passado, não. Memória de esperança é algo do futuro. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a esperança que a igreja tem que ter. Sabe, essa é a esperança que, quando eu permaneço nele, eu sei para onde eu estou indo. Então o caminho é tudo Ele. Eu tenho que fluir em tudo aquilo que Ele está querendo fazer. Aleluia.